Resident Evil 4. Nossa, essa narração chega a arrepiar, né? Cê é louco. Seja bem-vindo ao Super 5 e como alguns de vocês já devem saber, no final desse mês nós vamos ter um dos maiores lançamentos do ano, que é o remake do Resident Evil 4. Um clássico da época do PlayStation 2, então já que os holofotes vão todos para o remake, vamos aproveitar para relembrar um pouquinho do jogo de 2005, contando algumas curiosidades sobre a sua produção, até porque isso pode nos dizer muita coisa sobre esse novo remake que tá vindo por aí. Então antes de começarmos, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, e não percam nossos vídeos toda quinta-feira ao meio-dia, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Certo, primeiro vamos entender o que Resident Evil 4 foi e por que esse jogo é considerado um clássico indispensável até hoje. A sua primeira versão foi lançada em janeiro de 2005, sendo inicialmente exclusiva para GameCube. Já havia muita expectativa em volta desse jogo muito antes de seu lançamento, já que a trilogia Resident Evil na quinta geração de consoles foi muito marcante lá nos anos 90, e não havia uma sequência da saga principal desde 2001 com Code Veronica. Mas apesar disso, o hype de Resident Evil sempre foi muito presente. Ele era praticamente o Assassin's Creed dos Survivor Horrors de sua época, tanto que durante esse período, os fãs foram agraciados com jogos como Resident Evil Remake, que na época também era exclusivo para GameCube, e Resident Evil Zero, uma prequel da saga que foi mais um exclusivo para o GameCube. Pois é, a Nintendo nessa época estava tão desesperada depois da ascensão do PlayStation 1, que ela começou a fazer várias parcerias com empresas japonesas para que lançassem mais games exclusivos para o seu novo console. Foi nessa que surgiu Metal Gear Solid Twin Snakes, um remake do jogo original de PlayStation 1. Mas enfim, eu tô só divagando aqui. O que realmente importa nessa história é entender o quanto essa franquia era gigantesca em sua época, e que a Capcom, juntamente com o produtor Shinji Mikami, teve que colocar muitos esforços para que essa sequência saísse um produto tão marcante. Por conta disso, Resident Evil 4 foi um jogo que teve pelo menos 4 versões diferentes antes da sua definitiva. A primeira delas foi apelidada pelos fãs como Devil, e era uma proposta tão diferente dos outros jogos que ela acabou se tornando um projeto próprio e que inaugurou mais uma grande franquia para a Capcom, a tão amada e conhecida saga Devil May Cry. Let's rock, baby. Pra vocês terem noção do quanto que essa ideia era viajada. A segunda versão foi apelidada como Castle, e já era um pouco mais familiar. A diferença é que ao invés de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos, no caso Raccoon City, aqui o jogo iria se passar num castelo gótico europeu. O que mais se destaca nessa versão é o fato de que o jogo teria uma pegada levemente sobrenatural, já que o principal inimigo mostrado nos trailers da época parecia ser uma espécie de neblina negra meio fantasmagórica, além de que o game alternaria entre câmera fixa e um modo em primeira pessoa, bem parecido com Metal Gear, inclusive. Quer dizer, na verdade, a ideia de se ter um modo em primeira pessoa existe desde o primeiro Resident Evil lá do PlayStation 1, o que contradiz todas as críticas que Resident Evil 7 sofreu em seu lançamento, acusando o game de ser uma cópia de Outlast. Recomendo vocês assistirem ao documentário do Blader Coyote para entender melhor essa história. Mas enfim, essa versão acabou não indo pra frente, já que ela era muito ambiciosa para o hardware do GameCube, o que forçou a Capcom a refazer o jogo do zero mais uma vez. A terceira versão do jogo é um mistério. O único motivo para sequer sabermos da existência dela foi a confirmação de um dos produtores da saga, mas fora isso não tem mais nada para comentar sobre. Em contrapartida, a quarta e última versão do jogo, antes da definitiva no caso, é a mais detalhada e por isso acaba sendo a mais comentada entre os fãs. Ela foi apelidada como Resident Evil 3.5. Essa versão aumentava ainda mais a pegada sobrenatural que vimos no Castle, com a justificativa de que o Leon teria alucinações durante a gameplay, o que deixaria as coisas ainda mais sombrias, como
elementos do cenário se movendo de forma perturbadora, alguns inimigos em forma de sombra atacariam o Leon e causariam dano nele, além de que as tomadas da câmera fixa seriam bem mais claustrofóbicas e assustadoras também, e agora a câmera do jogo alternava para um modo em terceira pessoa durante a mira, num ângulo bem parecido com o que temos na versão final. Porém, como vocês já podem imaginar, essa versão também não foi pra frente, mas foi a que mais teve elementos reaproveitados não só em Resident Evil 4, como também em futuros jogos da saga, como Resident Evil 5, Revelations 2 e Village. Na verdade, esse é justamente o motivo pelo qual eu fiz questão de apresentar essas versões descartadas de Resident Evil 4. Primeiro, para mostrar para vocês o quanto esse processo criativo da Capcom era algo impressionante. Os caras realmente esculpiam a ideia várias e várias vezes até lapidar uma obra-prima. E por conta disso, muito dessas ideias eram reaproveitadas em outros jogos da empresa, como foi o caso do Devil May Cry. Então a gente pode esperar que esse remake que tá vindo aí possa ter alguns elementos das versões antigas de R4, até porque nem todas as mudanças feitas na versão original do jogo foram por conta de questões criativas. Também houveram questões de tecnologia e principalmente questões corporativas. Um bom exemplo disso é um dos elementos mais controversos de Resident Evil 4, que é o seu foco na ação. E eu não digo isso só na gameplay, mas também nas cutscenes do jogo. Como vocês viram, apesar das versões anteriores do game serem muito diferentes em tom e proposta, elas ainda assim eram jogos de terror, um terror muito forte inclusive. E apesar do desenvolvimento promissor, a Capcom ficou muito receosa com a produção, já que o jogo já estava muito caro e achava que ele não ia conseguir grana o suficiente por se tratar de um survival horror exclusivo de GameCube. Ou seja, era um jogo dentro de um gênero nichado, feito para um console que não era muito associado com games desse estilo. Não é à toa que o remake do Resident Evil 1 e o Resident Evil 0 não haviam cumprido as expectativas de vendas da Capcom, o que fez com que a direção de Resident Evil 4 fosse passada diretamente para Shinji Mikami, que até então estava atuando só como um produtor, e a Capcom exigiu que o game tivesse um foco maior na ação, forçando Mikami a fazer um malabarismo insano para o jogo não perder a essência da franquia. E o resultado que tivemos foi um jogo que tentava equilibrar a sua ação com alguns elementos de survival horror. E esse é o ponto principal para ficarmos de olho nesse novo remake, já que na época a Capcom fez as suas intervenções por conta do risco que esse projeto apresentava. Eles já estavam há mais de 5 anos produzindo um jogo que tinha mudado completamente 5 vezes, enquanto agora as coisas são bem diferentes, né? Porque Resident Evil 4 já saiu e todos nós sabemos o quanto que esse jogo foi um sucesso. Não é à toa que ele foi relançado para diversas plataformas e conseguiu atravessar 3 gerações de consoles diferentes. Teve versão para GameCube, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast, PC, Nintendo Wii, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series, PS3, PS4, celular, calculadora, micro-ondas, Excel e até pro Zibo, mano. Enfim, agora as possibilidades são infinitas, e com a demo lançada já pudemos perceber algumas mudanças em tom e gameplay. O jogo manteve várias de suas características, mas também deixou tudo bem menos exagerado como era antes. Ele parece ser uma mistura do game original com a jogabilidade dos remakes mais recentes. Tanto que o clima do jogo tá bem mais pé no chão nessa demo, além de que ela claramente tem um foco maior no terror, e a ambientação inclusive lembra muito a do Resident Evil Village. Até porque foi o Village que se inspirou no R4 para início de conversa, né? Agora o Leon pode se mover enquanto mira, coisa que não tinha no jogo original, e o game também vai contar com alguns elementos leves de stealth, que já tinham aparecido em outros jogos da saga, como Revelations 2 e o Reset, mas essa é a primeira vez que vemos eles serem adaptados nessa nova onda de remakes. Fora isso, ainda é o clássico que a gente conhece, você ainda pode atordoar os inimigos para poder dar um porradão neles, o save ainda vai ser feito em máquinas de escrever, e a história, pelo visto, também vai ter
alterações mínimas. Acredito que eles no máximo vão diminuir o exagero nas cutscenes que tinham toda aquela pegada hollywoodiana. Enfim, Resident Evil 4 Remake tem tudo para ser a versão definitiva do clássico de 2005. Como vocês viram na história da produção desse game, a Capcom sempre foi uma desenvolvedora que conseguiu fazer pequenos milagres em sua história. O caso de RE4 é só um exemplo. A própria empresa passou por maus bocados lá na 7ª geração de consoles e mesmo assim conseguiu se reerguer anos depois graças a Resident Evil 7. E sim, ela dá suas derrapadas de vez em quando, foi o que aconteceu com o remake do Resident Evil 3 e com o Marvel vs Capcom Infinity, mas esses jogos são realmente exceções à regra, até porque eles foram feitos por times mais inexperientes da empresa, que não é o caso do RE4 Remake. Além disso, cara, independente do que acontecer, das mudanças que serão feitas, o Resident Evil 4 que a gente conhece ainda pode ser jogado, tornando esse remake mais um grande acréscimo dessa franquia riquíssima de jogos do que necessariamente um substituto desse clássico. Então vamos aguardar ao dia 24 de março de 2023 e ver como o game se sai. Ah, yes, the time has come. Like I told you, I'm gonna get you home safe. I'm ready to die, rookie. Exalt all, Leon! And let it be so! this time. It has to be different.